Bom, distribuição eletrônica é isso daí, não tem segredo nenhum. Eu só preciso falar de mais dois casos, que é quando a gente vai ter a distribuição de ânions e cátions. Vai ter uma coisinha a mais para fazer, mas apenas um detalhe. Mas antes eu quero dar um outro exemplo ainda de átomos neutros, para a gente ver uma coisinha que vocês têm que ficar esperto, tá? Eu já deixei pronta aqui a distribuição eletrônica do escândio. Ele tem número atômico 21, portanto distribui 21 elétrons, tá? Pode contar 10, 20, 21. Beleza. E aí a gente chega naquelas perguntas de sempre, né? Qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético sempre será o último. Então, o último, 3D. Não precisa colocar o 1, tá? O 1 é só para dizer que tem um elétron neste subnível. 3D. Beleza. Subnível mais externo, aqui mudou, tá certo? Porque se você olhar lá para os dois últimos subníveis, o último sempre será o mais energético, não há dúvidas quanto a isso. Mas o penúltimo, ele é da quarta camada. Sendo da quarta camada, obviamente que ele é mais externo à terceira camada. Então a resposta para o subnível mais externo seria 4s. E aí talvez apareça uma dúvida. Fala, mas como assim? Agora se você une as coisas lá com o modelo de Bohr, como é possível que um elétron que esteja no quarto nível seja menos energético do que um elétron que esteja lá no terceiro nível? O Bohr não falou que a gente tem as camadas mais externas sendo mais energéticas? Falou. Só que essa teoria foi modificada por outros caras, inclusive o Sommerfeld, que enunciou o conceito de subnível. Tá? Então, a energia de um elétron depende não só do seu nível, 1, 2, 3, 4, até 7, né, que a gente conhece, mas também do seu subnível. E um subnível D é mais energético do que um subnível S. Embora, em geral, a quarta camada, um elétron que está ali, em geral seja mais energético do que um da terceira camada. Mas são dois fatores que a gente tem que balancear, nível e subnível. E quem já deixou pra gente a ordem definida por ordem crescente de energia foi Linus Pauling, naquele diagrama do vídeo anterior. Certo? Então está explicado por que subnível mais energético nem sempre será o subnível mais externo. Número de elétrons na camada de valência. Aqui você tem que tomar cuidado também. Por quê? O escândio tem 4 camadas, já deixei representado. Ó. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 8 com mais 1, 9. A última camada é a quarta camada, ou N. Né? Então ele tem 2 elétrons ali. Então a resposta é 2 elétrons na camada de valência. Não é 1, não é 9, é 2. Porque é a quarta camada a mais externa. Portanto, camada de valência. São 2 elétrons, então. Beleza? O escândio é diferente dos outros porque ele é um metal de transição. São metais que estão ali no meio da tabela periódica ou naquela parte de baixo. Aquelas duas tirinhas lá. A gente vai falar sobre isso detalhadamente na aula sobre tabela periódica. Tá? Porque quando você estiver falando de elementos representativos, bloco S e bloco P, assunto para a tabela periódica, sempre será igual ao subnível mais energético e subnível mais externo. Eu tenho o caso do oxigênio aqui, que é um ânion de carga 2-, neste exemplo aqui, que é a sua carga mais comum, né? E ele vai ter aqui 8 elétrons para serem distribuídos, mais 2 que ele recebeu. O que é ser um ânion? Um ânion é uma espécie química que recebeu elétrons. 1, 2, 3, 4. Depende da carga. Ele recebeu 2. Então o que você vai fazer para inserir esses 2 elétrons? Faça a distribuição eletrônica normal, como se ele fosse átomo neutro, e aí ao final você adiciona 2 elétrons. Tá? Então seria 1s2, 2s2, 2p. Se fosse 8, 2p4. Como ele tem carga 2-, 2p6. 2, 4 com 6, 10. 10 elétrons. Ele teria 8 enquanto neutro. Ele é um ânion de carga 2-, portanto ele tem 10 elétrons. Fim de conversa. Tá? Agora é o momento que você tem que prestar atenção no que eu estou falando.
Agora é o momento que você pode errar. Para ânions, ou seja, um ânion é um cara que ganhou elétron, você pode distribuir direto. Você pode simplesmente acrescentar esses elétrons ganhos e chegar num final lá de 10 elétrons, como é o caso do oxigênio, faz direto que vai dar certo. Para cátions, nem sempre isso vai dar certo. Para cátions, você precisa fazer em duas etapas. Primeiro você faça a distribuição eletrônica como se ele fosse um átomo neutro, depois você tira os elétrons que forem necessários. E a quantidade de elétrons a serem retirados vai depender da carga dele. Nesse caso, carga 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, eu estou esquecendo momentaneamente que ele tem essa carga. Estou pensando no 26. Ele tem 26 elétrons. Então, eu faço distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D, ó, já temos 10, 20, faltam 6. 3D6, conferindo, 10, 26, tá certo. Tá certo aqui, né? Se ele fosse um átomo neutro, mas ele não tem 26 elétrons, ele perdeu 2, logo ele tem 24. Tudo bem, você tem que tirar 2 elétrons. Da onde que você tira esses 2 elétrons? E é aqui que muita gente erra por menosprezar essa parada, que é o seguinte, gente. Ó, aqui é mais fácil, né? Por que esse conceito de camada de valência é importante? Porque a camada de valência, como eu disse no vídeo anterior, é a camada em que ele vai fazer ligações, que ele vai fazer reações químicas, é tudo por ali. Ou seja, quando ele perde os seus elétrons, normalmente envolvido com a formação de ligações ou com reações químicas, ele perde da sua camada de valência. Se eu preciso tirar 2 elétrons, eu vou tirar desse subnível aqui, que nem é o mais externo? Não, eu vou tirar daqui. Eu vou tirar do 4s2. Porque este é o subnível mais externo. Então, elétrons a serem retirados, no caso de cátions, você sempre irá tirar do subnível mais externo e não do mais energético. É só você pensar na arquitetura do átomo. A última camada é a mais periférica, né? Ela está mais prontinha para o elétron ser abandonado para ir embora, tá certo? Então não se esqueça disso. Também existe o cátion ferro 3+. O cátion ferro 3+, eu precisaria em relação a esse tirar mais um elétron. Aí sim você tiraria daqui, do 3d5. Por que eu chamei tanto a atenção de vocês para a importância disso? Porque quando o aluno ganha confiança, às vezes quer fazer as coisas pela metade e não confia no professor falando que as coisas não vão dar certo. 26 elétrons neutro, ele perdeu 2, ele tem 24. Então o aluno vai lá e faz a distribuição como se ele tivesse 24 elétrons. Aí você ia ficar no final, ó, 3p6, 4s2, 3d4. Uma resposta bem diferente da minha, tá? E não é isso que acontece. Como que a gente sabe? A gente sabe por causa do comportamento do ferro, das suas propriedades, tá? De uma série de coisinhas a partir das quais é possível a gente determinar qual que é a sua configuração mais estável para o cátion bivalente. Então, nunca faça isso para cátions, distribuição eletrônica diretão com o total de elétrons que ele tem. Às vezes vai dar certo para os elementos representativos, mas para esses metais de transição não vai dar certo. Até por exemplo aqui, ó, o escândio também vai, se ele fosse formar uma carga 2+, um cátion bivalente 2+, você tira 2 elétrons daqui e não um daqui e outro de lá. Porque se você fizesse direto logo 19 elétrons, assumindo que ele perdeu 2, o que aconteceria? Você ia ficar com 4s1 e sem o 3d. Ou seja, é algo diferente daquilo que é a realidade. Tá? Então siga esses passos que você nunca vai errar.